estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Mas meu Senhor, Santo, 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 Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. oh, aleluia. Clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Pai. Queremos, Senhor, seguir os Teus passos, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Em Deus, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Pai. Ao teu nome clamarei, Sim, Deus. e além das Que ondas só Tu és, Pai. olharei. Tu podes todas as Se coisas. o mar crescer, Nos ajuda, somente Senhor. em ti Somente em Ti, descansarei, Deus. pois eu sou teu Nós somos Teus. e tu és O Senhor disse: Tu és meu. Eu te pego pelas mãos. eu sou Nós somos Teus, Senhor, e confiamos em Ti, Pai. tu és Oh, aleluia. Continue adorando, declarando a soberania e o poder desse Deus. Deus de poder, Deus de milagre. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia.
sai da tua tenda, ó filho meu. Eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Oh, será que podes imaginar aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Sai da tua tenda, ó filho meu. Eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Eu te mostrarei a areia do mar. Declare: será que podes voltar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Você que está na sua casa, declare: uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história um novo tempo. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Creia que o Senhor tem uma nova história escrita sobre a tua vida. Um tempo de milagres, um tempo de bênçãos, um tempo de vitórias do Senhor. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, Ele te abençoará. Receba a porção que o Senhor tem preparado aonde você estiver. Oh, Ele te abençoará.
história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Declare isso onde você estiver nesta manhã. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido, foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Santo, santo. Não se compara com as coisas grandiosas que o Senhor tem para sua vida. Oh. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bem-vindo entre nós, Pai. Tua palavra diz que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, Pai. Maior é o teu poder, Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Porque tudo vem de ti, Senhor. Tudo é teu, Pai. Nada é dado ao homem se do céu não for enviado. Oh, aleluia. Declare nessa manhã que tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem por meio dele, Senhor. Obrigada pelas tuas infinitas misericórdias, pelo teu cuidado, Senhor. Por esse tempo de intimidade, Pai, contigo, Senhor. Por esse tempo, Senhor, de amor incondicional que o Senhor tem mostrado por nós. Oh, aleluia. Te adoramos, Deus. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Aleluia. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído?
força pra Ele. Santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Declare que Ele é santo, santo, santo. tudo sobre você. Oh, nós queremos te entronizar nessa manhã, Senhor, porque Tu és Rei. Você é Tu és santo, santo, santo. Poderoso Deus. Tudo sobre você, Aleluia. tudo para você, Jesus. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós somos tão pequenos e pecadores, mas o Senhor, pelo Teu infinito amor, se inclina para nós. Eu te peço nessa manhã, Senhor, inclina-se para nós, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Visita cada um nessa hora, Senhor, com o Teu poder. Entra em cada lar, Senhor. Envia, Senhor. Envia a necessidade de cada um, Senhor. Envia o Teu poder e a Tua unção, porque Tu és santo, santo, santo. Nós queremos te entronizar nessa manhã, Hosana, aquele que habita nas alturas. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Clame por Ele, clame por Ele. Exalte a Ele, exalte a Ele. Sim, Deus. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, poder dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, Declare isso nessa para manhã. ele são todas as coisas. Confie nessa manhã naquilo que você está declarando, porque tudo é dele. Tudo é por meio dele, tudo é para Ele. Porque dele, Tudo é Teu, Senhor. dele, para ele Tudo está no Teu controle, são Pai. todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus. Não, nunca foi sobre nós. Aleluia. Seja tardio no falar, né? Ou seja, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Não é à toa, né? Para ouvir mais e falar menos. E normalmente a gente, por conta de querer parecer que sabemos, por conta da propaganda, do marketing que fazemos de nós mesmos, nós sempre queremos ter razão. E às vezes a pessoa está falando algo que vai me ensinar, que vai acrescentar para a minha vida, mas eu nem estou ouvindo, porque eu já estou pensando na resposta daquilo que eu entendi que ela iria falar, que ela ainda nem terminou a resposta, a pergunta, mas eu já estou pensando na resposta. E por isso deixamos muitas das vezes, de receber a essência de algo bom, de aprender, de crescer,
de sermos mais humanos, enfim, de tantas coisas que essa experiência pode nos trazer. Então, eu quero mostrar para vocês isso aqui no livro de Lucas, no capítulo 4. Eu vou pedir para botar a partir do 17, Lucas 4, se não me engano, quando começa ali o Espírito do Senhor Deus, 4:16. Foi até a sinagoga e ali ele se levantou para ler as Escrituras. E lhe deram o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Glória a Deus. Dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Se você for ler em outras traduções, né, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, Ele me enviou a curar, Ele me enviou a libertar os cativos, a pôr em liberdade os algemados, e o versículo 19 diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Na tradução King James fala o ano da graça. Ele me enviou, ele está falando, Deus me enviou, Jesus falando, ele me enviou para trazer a graça, manifestar a graça, demonstrar a graça. E ele para, nesse texto ele para. Se você pode colocar o 20, porque tem um versículo à frente, né? O contexto não é só esse, ele para aí. Ele me enviou para anunciar a graça, né? Aí ele fala, Jesus fechou o livro e entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Era um rolo, né? Era um rolo de Isaías, não era igual assim hoje. E todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Mais um, por favor. Então se começou a falar. Ele disse, então ele começou a falar e ele disse, hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Ou seja, se nós formos lá no livro, no rolo de Isaías 61, ele vai falar que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, trazer a graça de Deus, né? Aceitar, mostrar que nós somos dignos. Ele veio para mostrar à humanidade não aquilo que aqueles homens daquele tempo estavam mostrando, que era um peso, que em outras passagens ele vai dizer que nem vocês botam sobre as pessoas, mas nem vocês conseguem carregar. Os senhores da lei daquela época, os fariseus, que eram muito rígidos, eles eram rígidos demais, implacáveis, vamos dizer assim. E Jesus para quando ele fala sobre a graça, e o versículo seguinte vai falar, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e diz, o dia da vingança do nosso Deus. Ele não fala esse texto, ele para ali e entrega o livro. E vai continuar, o versículo vai falar outras coisas, mas ele parou porque ele é como se ele estivesse dizendo assim, olha, todo mundo está falando assim, que meu pai disse assim, está escrito assim, mas o que ele quis dizer quando ele mandou escrever, não foi isso que vocês estão falando. O olhar do meu pai está mais voltado para a graça de alcançar as pessoas do que se vingar da humanidade. E nesse tempo, a gente tem visto, né, tantas coisas sendo faladas por conta dessa pandemia. Tantas coisas estão sendo ditas e pessoas estão falando, foi Deus, foi o diabo, foi a China, né? E a interpretação que muitas das vezes se faz de Deus está julgando o mundo, Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo.
E isso, na maioria das vezes, atrapalha mais a boa notícia de chegar e alcançar as pessoas do que é um desserviço do Evangelho quando falamos coisas desse tipo. Porque nós acabamos falando de Deus como alguém implacável, alguém que não se importa. A gente está parecendo até que está vivendo quando a gente olha e enxerga para os deuses que não são deuses, deuses com letra minúscula, gregos, ou dos vikings, né? A gente está falando de Zeus, está falando de Odin, a gente está falando de quem? Não, a gente está falando do único Deus verdadeiro. Então, há uma necessidade de fazermos uma leitura sobre isso, de quem de fato é Deus, de como é Deus, de como eu posso falar acerca de Deus. Dá para definir Deus? Dá para eu pegar um ser que criou todas as coisas, inclusive me criou, e defini-lo? Eu consigo colocar Deus dentro de uma caixa? Ele está preso a um livro? Eu me relaciono com Ele? É isso aqui que está dando. Eu me relaciono com Ele através do livro, mas Ele está além do livro, porque Ele é o dono do livro. E se a gente, e principalmente quando fala de escrita, hoje em dia que a gente tem o WhatsApp, porque a escrita não tem sentimento. Quando a palavra de Deus vai dizer a letra mata, mas o espírito vivifica, é por quê? Porque alguém, você está falando com alguém, a pessoa responde no WhatsApp uma frase, você entende de uma forma que está te agredindo, ou que está, sabe? Quantas confusões tem por conta da escrita? Quantas confusões tem por causa do corretor, que às vezes bota uma palavra que a pessoa não quis colocar, ou a pessoa não sabe pontuar, e por conta de não saber pontuar, é uma pergunta, vai vir uma exclamação, vai ter uma ênfase diferente, e a pessoa acaba tendo uma compreensão totalmente fora e errada daquilo que a outra pessoa está mandando a mensagem. Você percebe que quando alguém fala, você consegue, se você estiver perto, é melhor ainda, que você vai ver todo o corpo da pessoa se movendo, e você consegue dali tirar mais ou menos o que aquela pessoa está falando. O corpo se comunica também, sem ser somente, não é só a voz que se comunica. E quando você ouve uma pessoa falando, é diferente muitas das vezes daquilo que você está lendo. Porque a entonação na letra ali, às vezes, se a pessoa não souber pontuar, por exemplo, você não vai conseguir saber se ela está exclamando, se ela está perguntando, se ela está afirmando. Então Jesus veio exatamente para isso, para mostrar, olha, vocês distorceram tudo. Vocês estão fazendo a coisa da maneira errada. Vocês estão colocando um peso no povo e falando do meu Pai, como se vocês conhecessem Ele, vocês conhecem Ele através da interpretação que vocês estão tendo dessa palavra, segundo a experiência de vocês, e não segundo aquilo que Ele está dizendo. Então, a importância da gente estudar e procurar conhecer a Deus para entender o caráter de Deus. Como é Deus? Como Deus quer se relacionar com o homem? Então, Deus agora é um carrasco, Ele quer matar todo mundo. A gente tem que começar a pensar de como cristãos que somos, como nós temos que falar de Deus para as pessoas. Porque o mundo já tem vindo com coisas muito terríveis e tem entristecido as pessoas. Hoje em dia, pessoas estão adoecendo porque estão vendo televisão. Principalmente nesse momento de pandemia. Porque as notícias são terríveis. E as pessoas que dão a notícia sabem que nós precisamos de boas notícias
para que a gente viva bem. Pode estar acontecendo um monte de coisa ruim, mas tem um milhão de trilhões de coisas boas acontecendo. E se a gente der a ênfase só no que é ruim, a gente se deprime. E Jesus, nesse texto, ele está mostrando exatamente isso para eles. Ele para. Ele não conclui o restante. Ele está falando assim, olha, eu estou inaugurando, já que vocês não entenderam o que ele estava dizendo, eu estou mostrando para vocês, tem uma graça. Tem uma graça de Deus que vai alcançar vocês. Não vai alcançar vocês, não é porque vocês merecem. Não é porque vocês são perfeitos, não. É graça. É um favor de Deus que vocês não merecem. Mas Ele está disposto a dar para vocês. E esse Jesus que falava, que trazia grande admiração das pessoas, porque algumas vezes as pessoas falavam, ele não fala como os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época. Ele fala como quem tem autoridade. Porque ele veio do Pai e ele falava, ele fazia questão de dizer, ele não estava ali para aparecer. Ele não estava, pelo contrário, várias vezes ele fazia milagres e ele dizia, olha, não conte para ninguém. Como ele criou o ser humano, ele sabia como é o ser humano. Quando tu fala para não falar, o cara aguça logo a vontade de falar, né? É só tu botar o não que a pessoa, opa, por que eu não vou falar? Vou falar. Imagina que o cara é cego de nascença e tu chega pro cara e cura o cara e fala pro cara não falar, ele vai falar. Não tem como. Na realidade, a vida dele já fala. Quando ele sair e começar a andar normalmente, todo mundo tá vendo que o cara tá vendo, mas esse cara aí é o filho do fulano de tal lá e da fulano de tal e tá vendo, como assim? Então a intenção dele não era aumentar a fama, não era ter fama para si, mas ele fazia para aumentar a fama do Pai. O homem no passado, lá em Babel, quando as línguas foram separadas, que o homem falava uma língua só, quando o homem se uniu, quando os homens chegaram a uma unidade, que não é união, é unidade, sabe o que eles decidiram? Eles decidiram assim, vamos criar uma torre que vá até os céus e vamos tornar o nosso nome célebre na terra. Mas qual era a ordem de Deus? Cresçam, se multipliquem e povoem a terra. Eles se uniram e falaram, aqui está tudo muito bom, aqui as coisas estão organizadas, vamos ficar por aqui mesmo e vamos fazer uma torre e vamos chegar lá onde Deus está. Aí Deus foi e confundiu a língua dos povos. Criou, várias línguas, não conseguiam mais se entender e teve que se dispersar cada grupo com a sua língua. Jesus não veio para tornar o nome dele célebre na terra. Ele veio para tornar o nome do Pai dele célebre na terra. Porque ele falou, tudo que eu faço porque eu vi o meu Pai fazer. Então a preocupação do Senhor Jesus era sempre mostrar o Pai. Chamaram ele de bom, ele falou, porque, bom mestre, por que você me chama bom? Bom só tem um, o meu Pai que está no céu. Mas por que ele estava sempre apontando para Deus? Por que ele queria mostrar que todo o poder me foi dado, mas foi dado por quem? Ele falava, o meu Pai me deu toda a autoridade, mas foi o meu Pai que me deu. Eu não faço o que eu quero, eu não faço em benefício próprio. Você observa que ele tinha muito poder, mas o poder dele era usado para abençoar a vida das outras pessoas. Eu falei aqui na semana passada sobre a questão da tentação. Então, Jesus está sempre tentando ensinar a gente, mostrar para a gente que não dá para colocar Deus numa caixa. Não dá. Porque Ele é Deus. No dia que eu conseguir compreender plenamente Deus nesse plano aqui, porque a gente vai morrer, aí a palavra de Deus vai dizer que não abrir e piscar de olhos, aquilo que era corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, esse corpo aqui vai ser transformado, vai ser um corpo glorificado, aí eu vou entender. Aí a minha mente vai estar ligada à mente dele perfeitamente. Mas
nesse tabernáculo, nessa morada aqui de carne, nesse vaso aqui de barro, eu nunca vou ter toda a compreensão. Até porque se eu tivesse toda a compreensão de Deus, eu não preciso de Deus. Se eu ainda sou mortal, vou ter a compreensão de Deus, então não faz muito sentido. É porque a gente às vezes não pensa sobre isso. Mas eu quero continuar aqui essa reflexão sobre a questão que às vezes a gente quer colocar um rótulo, quer colocar Deus numa caixinha. E o que Ele quer é que a gente tenha experiências com Ele. O que Deus quer de verdade é que a gente se relacione com Ele e perceba Ele. A gente pode ver Deus em tanta coisa a gente pode ver Deus. Nas coisas criadas a gente vê Deus. Mas esse mesmo Deus que enviou o Filho dele para me salvar e para te salvar, esse mesmo Deus olha para mim e para você e espera que haja um relacionamento mais profundo. Eu tenho a minha história. As pessoas que estão aqui do louvor e que estão trabalhando aqui para essa transmissão têm as suas histórias. Você em casa tem a sua história. E nós vemos o mundo com a ótica das nossas experiências. Então, quando eu olho, e às vezes eu ensino isso num curso, né, que em 3 segundos você olha para uma pessoa, 3 segundos, você olha para uma pessoa e você define se ela é chata, é legal, é inteligente, é burra, é mal arrumado, é grosso, não presta ou presta, é bonito, é feio, em 3 segundos. A pessoa não falou nada, você tem no teu cérebro vai criar uma imagem dessa pessoa associada às tuas experiências. Sem você não pensou, simplesmente acontece. E para que você mude essa percepção da pessoa, vai ter que ter, se você foi ruim, vamos dizer que você não gostou da pessoa, você vai ter que arrumar uma outra pessoa que goste dessa pessoa e ter pelo menos 20 encontros com essa pessoa. E essa pessoa que gosta dessa pessoa que você achou que não presta, vai ter que ficar falando bem dela, várias coisas, argumentando com você para você mudar a tua ideia. Olha que luta. Só por causa da experiência que a gente tem. Só porque tu viu. O cara, eu estou aqui agora, eu não posso andar muito aqui por causa da câmera, mas vamos lá. Vamos dizer que, vamos lá, eu estou aqui, cheguei aqui. Você está me vendo agora. Nesse momento você olhou para mim. Eu fiz isso aqui, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Isso aqui, o teu cérebro já olhou, se você nunca tivesse me visto. Esse cara é metido, esse cara é bonito, esse cara é feio, esse cara é chato, esse cara é arrogante, esse cara... Esse negócio que eu fiz aqui, não falei nada, se eu não tivesse falado nada. Então, se assim é com os seres humanos, com o igual, a gente olha para a pessoa e analisa a pessoa em relação a essa percepção que a gente tem, é por causa das experiências que tivemos. Por alguma coisa que aquela pessoa fez, o cérebro vai lá, vai captar aquele movimento do olho, da boca, do braço, não sei o quê. Se está encurvado, se anda muito assim, se está bem arrumado, ele já vai botar você numa categoria e vai dizer, é isso. Então assim também é quando a gente começa a conhecer sobre Deus. Então vai ter que ter, por isso a necessidade da pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? Você que está assistindo aí, você já pegou e já apertou lá para compartilhar para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo, para ele poder ouvir a pregação? Não é porque é a pregação que o pastor Júlio Lorena está fazendo. Tem 10 mil pastores pregam infinitamente melhor do que eu, não é isso. Eu estou falando da palavra. É você compartilhar, porque essa pessoa vai ter oportunidade de ouvir falar de Deus, de começar a compreender Deus de uma forma diferente, que às vezes compreende Deus de uma forma errada. E está culpando Deus porque o seu ente querido morreu. Porque estão dizendo que quem enviou o Covid-19 foi Deus. Porque Deus, nada foge do controle de Deus, nada foge do controle de Deus, mas tem a vontade permissiva de Deus, tem a vontade de Deus, tem a soberania de Deus. Tem muita coisa envolvida, não é uma frase. E quem é que tem que
falar de Deus para as pessoas e tentar levar o Deus que Jesus quis mostrar. Porque alguns acham que a gente está, desde de Gênesis, de quando começou a escrever, enfim, tem uns 6 para 7 mil anos, né? A gente está em 2020, mas antes de 2000, vamos dizer que tenha 6, vamos dizer assim, tem 4 mil anos que as pessoas estavam falando aquilo que quando chegou para Jesus, na época de Jesus. Ou seja, eu estava falando de Deus de uma forma, estavam falando que Deus dizia, que fazia, achava e pensava de uma maneira que ele não pensava. Porque Jesus falou assim, ó, está escrito assim, mas vocês estão entendendo errado, o que Deus está querendo dizer é isso. E nós não aprendemos com eles, nós continuamos fazendo assim. Porque nós julgamos pessoas. Muitos de nós saímos todos os dias, isso aqui é um óculos, mas imagine que isso fosse uma pedra. Nós saímos com pedras nas mãos para atacar as pessoas. A gente tem uma facilidade de julgar o outro. Mas por que nós somos assim? Por que nós achamos que nós somos melhores do que os outros? Sabe por quê? Que a gente acha que a gente é melhor do que o outro? Porque a gente olha para o igual e a gente acha que a gente está em cima e olha de cima para baixo. A gente não consegue enxergar a graça de Deus que está em cima e olha para a gente e envia o Filho dele para trazer a graça. O ano da graça, o ano aceitável do nosso Deus. O cuidado de Deus para com a humanidade. O cuidado de Deus para mostrar para aquele povo que trazia a palavra e dizer assim, olha, foi dado a vocês a responsabilidade de falar dessa palavra para o mundo. E vocês estão falhando nisso. E essa palavra que você está ouvindo hoje é porque aqueles que foram inicialmente os portadores delas deixaram de fazer, porque achava que era para um grupinho separado. É para um grupo especial. É para uma raça diferente. São os arianos. Eu, por exemplo, não é isso que eles falavam, porque o judeu, no caso, é o Hitler que falava isso, pelo amor de Deus, é exatamente ao contrário. Mas estou dando um exemplo da questão de ser alguém especial. E Jesus falou, olha, essa boa notícia é para o mundo. Essa boa notícia é para que as pessoas possam viver uma vida melhor e saber que tem salvação para elas. Saber que no mundo elas vão passar por dificuldades. Mas eu, filho de Deus, vim aqui, passei por um monte de coisa, tendo poder para acabar com qualquer um. Porque Jesus falasse, fizesse assim, acabou. E ele ouviu coisas horríveis. Aquele que me criou e te criou e criou todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que sem ele, que é Jesus, lá no início, nada do que foi feito se fez. Ele viu a criação dele falando para ele quando ele estava na cruz, ele morrendo pela criação dele, e a criação dele falando para ele, você não falou que ia salvar todo mundo? Salva-se a ti mesmo. Imagine você ouvindo isso. E você ter poder para falar assim, anjo, fulmina esse cara. Que ninguém nem se lembre que ele existe mais na terra. Apaga da mente de todos os seres humanos do mundo. E ele estava ali ainda. Sabe qual foi a resposta de Jesus para tudo aquilo? Que as pessoas estavam falando contra ele, furando ele, dando, você está com sede? Toma aqui, vinagre. E se você for estudar e saber de onde tiraram esse vinagre, enfim, que ele bebeu, não vale nem a pena falar. E ele sabia daquilo tudo. E sabe qual foi a oração dele para o Pai? No momento de tensão, no momento de mais sofrimento que ele passou? Pai, olhando para eles, para nós, porque eu estava lá, eu estou aqui hoje, mas eu também estava lá, porque eu sou pecador, todos pecaram, e todos precisavam que Jesus fizesse isso. Então nós estávamos ali representados por aquelas pessoas que crucificaram Jesus, porque ele morreu para pagar o meu pecado e o teu pecado. De todas as pessoas que morreram e daquelas que ainda vão nascer. E sabe qual foi a resposta dele para aquela galera que estava falando mal dele? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Percebe a diferença dele para mim e para você, quando alguém nos faz mal? Por isso que quando ele fala assim, ame o teu inimigo, ele fala porque ele amou. E ele amou até o fim, até morrer. Morrer como? Com morte de cruz, era a pior morte que tinha. É a humilhação. Você vê lá as pinturas de Jesus lá bonitão, cabelo lisão, olhos verdes, né? Bonitão? É, mas ele estava pelado. Não tem aquele negócio ali não, aquele lencinho assim branquinho, bonitinho. Não tinha não, é pelado, nu. Todo arrebentado, nu. O Filho de Deus ficou preso em cima de um madeiro, numa cruz, por causa de mim e de você. E nesse momento, com sofrimento ao extremo, ele chegou e pediu o Pai para perdoar a gente. Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. E por que você não consegue perdoar? Porque você não conhece um Deus perdoador. Porque você ainda não se enxergou como alguém que precisa da graça de Deus, que precisa do perdão de Deus. Não sei se você sabe, mas a palavra de Deus fala que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Em Mateus 7 fala para você não, 7:1 fala para você não julgar, porque se você julgar, você vai ser julgado. Com a mesma medida que você medir, você será medido também. Esse momento que estamos passando da pandemia, eu peco direto, ainda bem que Jesus perdoa. Mas essas coisas dos políticos que estão acontecendo agora, querendo acabar com o país, roubalheira, que estamos descobrindo, comprando coisa superfaturada, a gente tem vontade de, sei lá, fazer alguma coisa ruim com um vagabundo desse, né? As pessoas estão morrendo sem atendimento e as pessoas estão usando dinheiro público para benefício próprio e tal. Usando esse momento para saquear o país, já que há 1 ano e meio roubar sempre rouba, porque ladrão dá jeito de roubar. Mas deu uma segurada aí na corrupção, como estava anteriormente. Então, quando abriu essa brecha agora, eles estão roubando muito. O que a gente tem vontade? De prender eles. Muitos têm vontade de matar os miseráveis. Por isso que Jesus falou assim, ó, se irem, mas não pequem. Ou seja, tem vontade de matar? Beleza, mas não mata não, que vai dar problema. Mas quando a gente olha para essas pessoas, e eu faço isso muitas das vezes, e estou me tentando, né? Que eu me lembro da palavra. A palavra falou o quê? Se você, com a medida que você medir, você vai ser medido. Eu não sou melhor do que essas pessoas que estão sendo acusadas de corrupção. Eu preciso tanto de Deus quanto elas. Mas é difícil a gente conseguir enxergar isso e praticar isso. E às vezes a gente não aguenta de tanta indignação e a gente fala coisa que não deveria, porque a gente está se colocando no lugar de Deus, está se colocando no lugar de juiz. E essa palavra que eu estou trazendo para vocês é exatamente para a gente começar a refletir e olhar o mundo e as pessoas, não com o nosso olhar, mas com o olhar de Deus. Porque o nosso olhar são as nossas experiências que fazem a gente enxergar como a gente enxerga. O senso de justiça não é o senso de justiça correto. Não tem a ver com Deus. Porque eu sou falho, você é falho. Então, a gente precisa aprender com Jesus. E começar a olhar e ver a essência de Deus, o caráter de Deus, para a gente agir como Deus age. E como eu vejo como Deus age, se o senhor está falando, pastor, que às vezes a letra pode me matar. Mas olha, mesmo você lendo, quando você vê a história de Jesus, as atitudes de Jesus, você vai ver a letra, a palavra, aquilo que está escrito encarnado, vivo. A palavra veio na forma de um homem. E esse homem se relacionou com as pessoas e ele agiu diferente de todas as pessoas daquela época que ele vivia. E aquilo que os religiosos da época colocavam como um peso, ele veio e tirou o peso. Ele falou assim, não, ó, Deus enxerga de uma outra forma. Deus olha para a humanidade com um olhar de misericórdia. Porque na realidade ele estava vindo para salvar.
Eu vim para salvar aquilo que se havia perdido. Adão deu o governo do mundo para Satanás. Jesus veio para tomar. E ele tomou. Diga glória a Deus aí na casa. Diga glória a Deus aqui, vocês estão assistindo. Ele tomou. Preciso ver a hora aqui. 11 que, gente? Então, entenda isso. Entenda isso e seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa que está buscando ter um propósito. Eu estava conversando com meu filho tem 15 anos, Mateus. E ele falou para mim, a gente já conversou algumas vezes sobre profissão e tal, ele já trocou mais 6 já trocou umas 6 coisas. E as últimas que ele falou comigo foi assim: pai, eu sei, você é psicólogo ou nutricionista. Aí eu falei, por quê? Ele, porque tá todo mundo ficando doido mesmo. Então vai sempre precisar de gente para tratar a cabeça do ser humano. E comer todo mundo precisa. E o pessoal está começando a andar na linha de comer de forma saudável. Aí eu falei, legal, tá ajustado para o pensamento, tá bem alinhado, tá direitinho. Mas ele está falando do que o mercado precisa. Mas eu falei, mas e o que você quer fazer ou faria, mesmo que ninguém te pagasse para fazer? Porque você vai para uma faculdade, vai ser psicólogo. Você vai para a faculdade, se forma em advocacia, você é um advogado. Você vai para a faculdade, se forma no engenheiro, se forma no nutricionista, no médico, enfim. Mas o que você faria? Ou tem gente que fala assim, eu vou fazer teologia para ser pastor. Você pode fazer teologia, pode ser doutor em divindade e você não vai ser pastor. Porque tem a ver com chamado. É bom que se faça, mas não é isso que faz de você um pastor. Mas eu falei para ele, o que você faria? Esquece o mercado. Esquece dinheiro. Porque se você for bom em qualquer coisa, você vai ter sempre mercado. Então que você seja bom naquilo que você quer fazer, que você faria de graça, que você faria com alegria, que você faria com prazer, que todos os dias você ia acordar e falar, é isso. Jesus demonstrou isso. Ele é o maior exemplo de liderança, ele é o maior exemplo de obediência que o mundo já viu. Ele sabe todas as coisas, do princípio, meio e fim de tudo que ele ia passar. E mesmo assim, o sofrimento terrível que ele passou, a traição, que a gente acha que só Judas traiu Jesus, não, os discípulos traíram Jesus. Mas ele tinha um propósito: eu tenho que morrer para salvar a humanidade, eu tenho que morrer para salvar o Júlio, eu tenho que morrer para salvar os seres humanos que estão andando como ovelhas que não têm pastor. Mas eu vou sofrer para isso, mas eu tenho esse propósito. Eu vou lá na terra para isso. Eu vou como homem para isso. Eu vou assumir a forma de servo. Eu mesmo sendo Deus, eu vou assumir a forma de servo. Porque eu tenho um propósito. Eu obedeço ao meu Pai. Eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Percebe a diferença? Percebe a diferença de quando, ao invés de você querer definir Deus, você começa a querer se relacionar com Ele, entender como Ele é, buscar o caráter dEle, buscar ouvi-lo, buscar olhar para o outro, não com um olhar de superioridade, mas com um olhar que Deus olha para você, porque se a Bíblia fala que a misericórdia de Deus, a dor, Ele sente a miséria do nosso coração. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, nós não morremos porque Ele tem misericórdia de nós. Porque o sacrifício de Jesus se colocou, quando Deus olha para mim e para você, no meio tem um filtro que é Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele sabe tudo
tudo que está a respeito de todas as coisas, mas não porque ouviu dizer, porque sentiu na carne. Ele foi traído. Você foi traído? Ele também. E aquele que foi traído, ele sabia, ainda falou para ele, vai lá e faz depressa o que você tem para fazer. E quando ele chegou para entregar, ele falou, amigo, com um beijo você trai o filho do homem. Olha só. Olha a nobreza. O que Deus está querendo de mim e de você é que a gente não olhe para o outro com olhar de superioridade quando a gente enxerga alguma coisa melhor do que o outro, mas olhe e seja grato a Deus porque Ele te deu condição de enxergar. E que você olhe para isso que você aprendeu e entenda que está dentro de você e você tem a possibilidade e a capacidade que Deus vai te dar para compartilhar com o outro, ao invés de criticá-lo, ao invés de julgá-lo. Deus está querendo e está chamando uma igreja que jogue as pedras no chão, porque se enxergam como pessoas que necessitam, que são necessitadas de Deus, e não como alguém porque se relaciona um pouquinho mais de tempo com Deus é melhor do que o outro, porque melhor é Deus, não é você e nem sou eu. Há uma necessidade da gente abrir os olhos para isso. Há uma necessidade da gente abrir os olhos para a necessidade das pessoas, porque se Deus colocou isso dentro de nós, é para que a gente compartilhe com as pessoas, porque tem gente em depressão, tem gente se suicidando, tem gente desesperada, tem gente que está com síndrome do pânico e não tem ninguém por perto e está morrendo dentro de casa e ninguém sabe. Acorda. Tem gente que não me quer na casa de jeito nenhum porque eu estou me relacionando com um monte de gente que tem Covid. Como se eu não tomasse banho, não trocasse de roupa, enfim. Ou seja, tem gente morrendo por falta de assistência, por falta de amor. Porque a gente está olhando para o outro e se achando melhor. Só que hoje eu estou sadio. Posso não pegar Covid, eu acho que já peguei, e pode não acontecer nada comigo se eu já peguei ou se eu vou pegar, enfim. Mas eu posso morrer de outra coisa. E o que Deus tem colocado dentro de mim para você e de você é exatamente a gente fazer essa reflexão e ver como Jesus andava. Porque qual é a vontade de Deus? Que a gente seja conforme a imagem do seu filho. E como era o filho de Deus? O filho de Deus era um filho doador, um filho servo. Não basta ser só filho, tem que ser filho que serve. Tem gente que quer ser filho, mas não serve a ninguém. Não compartilha nada com ninguém. Sabe que tem recurso, mas não ajuda o outro. Não se preocupa com o outro. Não liga para o outro, não visita o outro, não leva uma cesta básica para o outro. Mas pode, mas não faz. Mas eu não posso, eu não tenho. Mas se você sair no condomínio que você mora, na rua que você mora, andar um pouquinho, você pedir, as pessoas vão te ajudar e você pode ajudar o outro. Você pode fazer uma comida para alguém que está doente nesse momento. Você pode ajudar. Mas a gente só vai começar a exercitar mais o bem, levar uma boa notícia para as pessoas, sabe quando? De verdade? Quando a gente enxergar, ao invés de a gente se enxergar em relação ao igual, a gente olhar em relação a Deus. No livro de Isaías, que a gente acabou de ler agora aqui, a gente tirou o 61, mas no capítulo 6, se você for ler a Bíblia, você vai ver. Do 1 até o 5, Deus fala, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, só julgando o povo. Isaías julgando o povo. Morreu lá o rei que era amigo dele e tal. E ele começa o ministério dele de profeta ali com mais ênfase, e na ênfase no julgamento. Deus anunciando julgamento. Até o capítulo 5, julgamento direto. Quando chega no capítulo 6, ele tem uma visão. E ele viu o Senhor no alto sublime trono. E aí ele vai descrever lá tudo que ele viu e tal. Aí ele vai, quando de repente, ele fala assim, ai
de mim, que sou homem de lábios impuros no meio de homens de impuros lábios. Ou seja, quando ele estava como profeta e anunciando, ele não estava anunciando nada errado, não. Ele estava falando o que Deus mandou ele falar. Mas o que ele estava anunciando era julgamento. Vocês estão fazendo isso, Deus vai fazer isso. Deus está avisando para fazer isso, para parar de fazer aquilo. E ele estava fazendo o que Deus estava mandando, como profeta. Mas de certa forma, é tipo assim, se Deus me chamou para anunciar, então eu estou bem. Mas quando ele se aproximou mais de Deus por conta da comunhão dele, quando ele saiu da caixa, vamos botar assim, ele se viu perto de Deus, aí ele viu quanto ele era sujo, quanto ele precisava de se limpar, quanto ele precisava de melhorar. E eu estou falando de um cara que era profeta para as nações, um profeta que está na Bíblia. Isaías é o maior profeta messiânico, que fala da vinda do Messias. Esse cara, quando ele se aproximou, quando Deus mostrou para ele uma visão, ele viu quanto ele era sujo, quanto ele não era tão melhor do que aqueles que talvez, não estou nem dizendo que ele achava, mas eu creio que Deus queria mostrar isso para ele e para nós, porque tudo que está escrito, para o nosso ensino foi escrito, e foi para essa referência dele é para o nosso ensino e para ele também. Então ele fala, ai de mim que sou um homem de lábios impuros no meio de homens de impuros lábios. Ou seja, eu sou igual. Eu sou igual àqueles que eu estou decretando a condenação se eles não melhorarem. Ou seja, há uma necessidade de eu melhorar. Há uma necessidade de eu melhorar a minha visão. Porque agora que eu me aproximo de Deus, eu vejo o quanto impuro eu sou. E quando eu estava falando com outro, eu achava que os outros eram impuros. Eu estava faço parte de uma casta especial. Eu estou igual o Flamengo, em outro patamar. Né? Às vezes a gente acha assim. Aí Deus mostrou para ele, cara, eu preciso de alguém para falar. Eu chamei você, mas abre teu olho, que você é igual. Você sem mim é igual. Então está na hora de nós buscarmos a Deus, de nós olharmos o caráter de Deus, que nós viemos buscar e ver como Jesus agia, porque Ele quer que a gente seja igual à imagem do Filho dele, e a gente vai ver as ações de Jesus em relação a tantas coisas que colocavam para ele julgar, porque queriam pegá-lo na lei. Lembra da história da prostituta, que foi pega em ato de adultério, e Jesus estava escrevendo na areia, e veio todo mundo com pedra na mão? Eu vou encerrar aqui com isso. E ele fala, Jesus, a lei de Moisés diz que quando alguém pega em ato de adultério tem que ser apedrejado, levado para fora da cidade e ser apedrejado. Aí Jesus falou assim, Jesus nem levantou os olhos, estava escrevendo na areia. Continuou escrevendo na areia, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha isso. A Bíblia diz que começando pelos mais velhos, viveu mais, né? Viveu mais, teve mais experiência, teve mais condição de pecar. Começando pelos mais velhos, eles foram soltando as suas pedras e foram embora. Aí ele perguntou à mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela falou, eles foram embora. Aí ele disse, então vai e não peques mais. Nós não somos assim. Quando a gente ouve falar de corrupção, a gente quer matar o cara. Quando a gente ouve falar de alguma coisa que traz indignação, ódio, raiva, a gente é rápido para julgar. Podia fuzilar em praça pública, tacar fogo vivo, arrancar a pele, né? A gente, quando é o outro. Agora pensa nessa mesma possibilidade dessa pessoa que você às vezes julga e quer fazer o mal, e às vezes eu também. Quero falar de você só. A gente tem que exercitar, né? A misericórdia.
Pensa se fosse teu filho, se fosse teu marido, se fosse tua mulher, se fosse teu irmão, se fosse tua mãe, teu pai. Será que a gente ia querer esse julgamento? Então que a gente venha aprender com Jesus. Fez errado? Ajuda. Levanta. Segura na mão. Quer parar com isso? Eu estou aqui para te ajudar. Quer mudar a tua vida? Eu estou aqui para te ajudar. E a gente pode dizer para a pessoa, vai e não peques mais. Então, em nome de Jesus, que você se relacione com esse Deus, que você não fique querendo botar Deus dentro de uma caixa, que você não queira defini-lo como alguém que não muda na tua percepção, é dentro dos teus valores, dos teus conceitos. Ele não muda, mas ele não muda dentro dos valores dele, segundo o caráter dele, não é segundo o meu e o teu. Então, quando ele olha para o ser humano, ele olha de uma maneira diferenciada. Eu me lembro, para terminar, que eu falei que ia terminar e não terminei. Ligar aqui. Som. Eu me lembro que ele, certa vez, Acabe era um rei terrível de Israel. E ele fala assim para Elias, já tinha sofrido muito por causa de Acabe. E Acabe do nada aparece e se arrepende. Aí Deus chega para Elias, o profeta, que não morreu, né? Foi levado, veio um redemoinho, um carro de fogo e o levou. Deus chega para Elias e fala assim, Elias, você não está vendo, cara, que Acabe se arrependeu? Eu estou falando de um cara que tinha intimidade com Deus, tá? O profeta Elias. Ele falou, cara, você não está vendo que Acabe se arrependeu? Ou seja, eu fico imaginando, se fosse eu, não sei você, mas eu, talvez pensasse assim, cara, esse cara não pode ter se arrependido. Esse desgraçado está ferrando com a vida do povo dele há anos. Um prostituto cultural trouxe todos os deuses que existiam na face da terra para dentro do país dele para adorar, tendo Deus, o Deus verdadeiro. Esse cara não se arrependeu, não. Talvez eu pensasse assim. Mas Deus falou para ele, cara, ele se arrependeu. Então, deixa Deus julgar. E pegue tudo aquilo que você aprendeu e já teve de experiência e tenha compaixão das pessoas. Tenha misericórdia das pessoas. Seja longânimo, caminhe mais um pedaço. Se pedirem a tua túnica, dê também a capa. Se pedirem para você andar 1 quilômetro, ande 2. Seja longânimo. Seja alguém que abençoa. Seja alguém que levanta e não derruba. Seja um restaurador de brechas. E Deus vai te usar poderosamente. Porque Ele já colocou coisas dentro da tua vida que vai ajudar a mudar e melhorar a vida de muita gente em nome de Jesus. Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, que nós possamos perceber o Senhor de uma maneira diferenciada. Que nós venhamos largar as nossas pedras, Senhor. E sejamos aqueles que estamos dispostos a ajudar as pessoas a se levantarem e seguir uma vida melhor, um caminho melhor, para serem seres humanos melhores, pais melhores, mães melhores, irmãos melhores, cidadãos melhores, homens e mulheres melhores, filhos melhores e principalmente filhos de Deus melhores. Meu Deus, eu quero te agradecer porque eu creio que o Senhor ouve a nossa oração.
Senhor, que o Senhor possa continuar nos ensinando, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, nos encorajando, nos ajudando, Senhor, a viver uma vida plena na Tua presença. Olhando para o outro como igual, olhando para o outro como eu sou alguém que posso servir, olhando para a dificuldade do outro e sabendo que graças a Deus eu não tenho aquela dificuldade, então eu posso ajudá-lo naquela dificuldade, mas com certeza alguém pode me ajudar na minha dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, faz com que a Tua igreja desperte, Senhor Deus, e venha nesse tempo desempenhar o seu papel de ajudadora, de encorajadora, no nome poderoso de Jesus. Que vidas, Senhor, muitas vidas, milhares, milhões, bilhões de vidas venham ser salvas, porque não tem melhor notícia, não tem outra boa notícia que não seja que o Filho de Deus morreu para nos salvar, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está sentado à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso. E Ele subiu, mas Ele enviou o Espírito Santo, que anda comigo, que fala comigo todos os dias da minha vida, está à disposição de todas as pessoas que clamarem, que se renderem a Jesus, para declararem que Jesus é o Filho de Deus, o seu Salvador. E com isso, Senhor, vão ter a vida eterna contigo, o único Deus verdadeiro. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu quero me esvaziar de mim. Deus. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Coração
esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Fala pra ele que você quer. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Se perdoe. Eu quero me esvaziar da prisão do passado E de quê? De tudo. e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Aleluia, Move-me com teu amor e usa-me Deus, pra ti. ao teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Senhor, leve em teus braços de amor. Deixe-me aproximar de ti. Eu me esvazio, Senhor. Deixa-me, Senhor, ouvir o teu coração. Leve em teus braços de amor. Deixa-nos, Deus, ouvir o teu coração. Nos ajuda, Senhor. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras De vida. de vida eterna? Só o Senhor tem, Senhor. Onde me esconderei? Tu és o ar. Tu és o ar que eu respiro, Tua presença. tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor. Fala de todo o teu coração. Faz essa oração. Transforma-me, Deus. Com teu Precisamos dele, da essência dele. Do amor. atrai meu coração a ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Move-me com teu amor e usa-me Pede a Ele para te usar. ao teu louvor. Tem um propósito para Ele te usar. Ensina-me a ouvir Ensina, Deus. o teu coração. Aleluia, Senhor.
Obrigado, Deus. Vazio, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a partir do momento que nós conseguimos chegar perto do Teu coração, ouvir o que o Senhor está falando, ainda, Senhor, que às vezes seja no silêncio, Senhor, que os nossos olhos possam ser bons, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para as pessoas como o Senhor nos olha. Nos ajuda, Senhor, a olhar para as pessoas como o Senhor olha para cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sermos juízes, Senhor. Nos ajuda a enxergar, Senhor, o quanto nós precisamos melhorar, Senhor. E depositar essa energia que às vezes nós temos para tentar atingir o outro, Senhor. Que nós possamos dedicar essa energia, Senhor, para cuidarmos e vermos o quanto nós precisamos melhorar. O quanto nós temos que nos arrepender. O quanto, Senhor, nós temos que olhar para aquilo que o Senhor às vezes nos deixa ver no outro de errado. Não é para falar, mas é para ajudar. Oh, Deus, nos ajuda a compreender isso, Senhor. Nos ajuda a usar, Senhor Deus, tudo isso de tão precioso que o Senhor tem nos dado, para que a gente possa ser um instrumento, Deus, para ajudar as pessoas. Usa a nossa vida, Senhor, para o Teu amor, para o Teu louvor, Senhor. Nos atrai para Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Canta mais um. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. O Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça. Cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-Te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-Te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo
tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor, único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando o culto. Estamos encerrando essa reunião. O culto continua porque nós somos adoradores. Terça-feira nós temos culto às 19 horas novamente. Você pode participar conosco. Você pode ver esse culto novamente, vai estar aí gravado. Envia para alguém. É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, faça isso. Divulgue a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Terça-feira nós vamos ter culto às 19 horas. Aos sábados nós estamos tendo aquele culto da família, né? Que tem sido uma bênção às 20 horas. Participe, irmão. Você é da igreja, chame alguém. Baixe o aplicativo Zoom. Você vai participar, você vai ver pessoas que você não vê há muito tempo, porque você não está podendo, por conta dessa questão da quarentena. É legal. Vai ser bom. Convide pessoas que estão precisando. Tem gente dentro de casa com problema, com depressão, com síndrome do pânico. Vão ouvir uma palavra de Deus. Vão interagir de alguma forma com outras pessoas. Seja um agente de Deus. Leve boas notícias. As pessoas só estão ouvindo notícia de morte. Leve vida para elas. Leve Jesus para elas. Amém? Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Filho
as doces e eternas consolações do Espírito estejam sobre toda igreja espalhada pela face da terra. E a igreja aqui reunida, e você que está reunido aí na sua casa, diga amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana frutífera, abençoada, cheio da presença dEle, que você possa encostar o seu rosto no peito dEle e conseguir ouvir o coração dEle batendo, porque Ele ama você, Ele entregou o que Ele tinha de melhor para te salvar. Creia nisso. Você não é um erro, você não é um rejeitado, uma rejeitada, você é um amado de Deus, uma amada de Deus. Deus ama você, quer usar a tua vida para tocar em outras pessoas. Você é uma bênção, seja você uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz.